E se eu te dissesse que a razão pela qual você vive ansioso tem a ver com a ordem em que você busca as coisas? Que essa preocupação constante com dinheiro, trabalho, contas e futuro existe porque você inverteu uma prioridade que Jesus deixou extremamente clara? Você já passou por isso? Aquela sensação de estar fazendo tudo certo, trabalhando duro, se esforçando ao máximo, mas ainda assim sentindo um peso no peito, uma angústia que parece não ter fim? Pois é. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos versículos mais citados, mais compartilhados, mais bonitos da Bíblia, mas que ao mesmo tempo é um dos menos praticados no dia a dia dos cristãos. Estou falando de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui está a questão que a maioria das pessoas não para pensar. O que Jesus realmente quis dizer quando falou isso? Porque uma coisa é você ler esse versículo e achar lindo, colocar numa plaquinha na parede, postar nas redes sociais. E outra coisa completamente diferente é entender o significado profundo por trás dessas palavras e como elas transformam a sua vida hoje, agora, neste exato momento. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e, mais que isso, pode mudar completamente a forma como você enxerga suas prioridades, suas escolhas e até mesmo sua fé. Antes de a gente mergulhar no que significa buscar o reino de Deus, precisamos entender por que Jesus disse isso. Porque contexto é tudo. Jesus não estava simplesmente dando um conselho motivacional ou compartilhando uma frase de efeito. Ele estava respondendo a uma questão real, a uma ansiedade profunda que as pessoas ao redor dele estavam vivendo. E adivinha? É a mesma ansiedade que você está vivendo hoje. Nos versículos anteriores, do 25 ao 32 de Mateus 6, Jesus acabou de falar diretamente sobre ansiedade. Ele disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. As pessoas estavam preocupadas com comida, roupa, sobrevivência, futuro. Você já acordou no meio da noite pensando em como vai pagar as contas do mês? Já sentiu aquele aperto quando olha o saldo bancário e vê que está mais vermelho do que deveria? Então você sabe exatamente do que Jesus estava falando. E para ilustrar esse ponto de uma forma linda e poderosa, Jesus usou exemplos da natureza. Ele falou dos pássaros do céu, que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Ele falou dos lírios do campo, que não trabalham, não fiam, mas são vestidos com uma glória que nem Salomão, em toda a sua riqueza, conseguiu se vestir assim. E então vem a pergunta que Jesus faz, e que ecoa até hoje. Se Deus cuida dos pássaros e das flores, quanto mais Ele não vai cuidar de você? Mas aqui está o grande problema, e é isso que eu quero que você entenda desde já. Existe uma prioridade invertida operando na vida da maioria das pessoas, inclusive dos cristãos. Jesus deixa isso claro no versículo 32, quando diz que são os gentios, os pagãos, que buscam essas coisas em primeiro lugar. Quando colocamos nossas necessidades materiais, nossa segurança financeira, nosso conforto em primeiro lugar, entramos em um ciclo de ansiedade que nunca acaba. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você coloque água, nunca vai encher. A lógica do mundo é assim. Primeiro eu construo minha segurança financeira, acumulo patrimônio, garanto meu futuro, me estabeleço profissionalmente e depois, se sobrar tempo, energia e disposição, aí sim eu busco a Deus. Mas a lógica do reino vira isso completamente de cabeça para baixo. É o oposto. Primeiro eu busco a Deus. Primeiro eu coloco o reino como prioridade absoluta na minha vida. E Ele garante minhas necessidades. E olha, isso não é ingenuidade. Não é irresponsabilidade. Jesus não está dizendo que você não precisa trabalhar ou que não deve se planejar. O que Ele está dizendo é sobre onde está o seu coração, sobre o que realmente governa suas decisões, sobre se é o medo da falta ou a confiança no Pai que move você. E quando você começa a entender isso dentro do contexto em que Jesus falou,
tudo ganha uma clareza impressionante. Você percebe que não é sobre ter ou não ter, é sobre confiar ou não confiar. Não é sobre trabalhar ou não trabalhar, é sobre onde você deposita sua segurança. E isso muda tudo, absolutamente tudo, na forma como você vive cada dia da sua vida. Olha, se esse assunto está tocando em algo real no seu coração, se você está sentindo que essa mensagem chegou na hora certa, deixa aqui nos comentários qual tem sido o seu maior desafio quando o assunto é colocar o reino em primeiro lugar. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade do Evangelho. E se você está gostando desse conteúdo, clica no like e se inscreve no canal para continuar mergulhando nesse tipo de ensinamento profundo sobre o reino de Deus. Agora vamos avançar, porque eu preciso te mostrar na prática o que realmente significa buscar o reino no seu dia a dia. Agora vamos avançar, porque eu preciso te mostrar na prática o que realmente significa buscar o reino no seu dia a dia. E aqui é onde a coisa sai da teoria bonita e entra nos bastidores da sua vida real, nas suas escolhas diárias, nas suas decisões concretas. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque uma coisa é você ouvir sobre buscar o reino e achar inspirador. Outra coisa completamente diferente é entender como isso se traduz na prática, no momento em que você acorda, quando está tomando decisões sobre dinheiro, quando está lidando com aquela pessoa difícil no trabalho, quando está escolhendo como usar seu tempo livre. Essa transformação entre conhecer e viver é o que separa um cristão nominal de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então vamos começar desvendando o que é o reino de Deus, porque muita gente tem uma ideia distorcida sobre isso. O reino não é apenas o céu futuro, não é só algo que você vai experimentar depois que morrer. Não, o reino de Deus é o governo de Deus operando na sua vida agora, neste exato momento hoje. É Deus reinando sobre suas emoções, seus pensamentos, suas palavras, suas ações, suas escolhas. Buscar o reino significa submeter todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo. E quando Jesus diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça, ele está falando sobre viver segundo os valores e padrões do reino, não segundo a mentalidade do mundo. Isso é uma verdade oculta que muitos cristãos nunca descobrem. Viver no reino não é apenas sobre ir para a igreja no domingo ou fazer uma oração antes de dormir. É sobre uma mudança radical de mentalidade que afeta cada centímetro da sua existência. E aqui está onde a coisa fica real, onde saímos da conversa bonita e entramos na sua vida de verdade. Como isso se traduz no dia a dia? Vamos começar pelas suas decisões financeiras. Você pergunta a Deus antes de gastar? Você dizima? Você é generoso com quem está passando necessidade? Porque olha só o impacto dessa verdade. A forma como você lida com o dinheiro revela muito sobre o que realmente governa o seu coração. Jesus foi bem direto quando disse que onde está o seu tesouro, aí também está o teu coração. Se o reino é prioridade de verdade, isso vai aparecer na sua conta bancária, nas suas escolhas de consumo, na sua disposição em dar. Não estou falando de legalismo, de regras pesadas. Estou falando sobre o coração estar alinhado com os valores do reino. E essa é uma das revelações mais poderosas que você precisa encarar. O dinheiro compete diretamente com Deus pela nossa confiança. Jesus não disse que você não pode ter dinheiro. Ele disse que você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, a pergunta que fica é: quem você realmente serve? Agora, pensa no seu tempo, porque tempo é um dos recursos mais preciosos que existem. O reino tem prioridade na sua agenda ou só sobra o resto do dia, aqueles minutinhos quando você já está cansado demais? Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver Instagram, WhatsApp, notícias, ou você separa os primeiros momentos do dia para buscar a Deus? Olha a sinceridade dessa pergunta. Se alguém analisasse sua agenda da última semana, conseguiria ver que o reino é prioridade? Porque você tem tempo para assistir série, para rolar feed nas redes sociais, para fazer 1000 coisas, mas quando é para ler a Bíblia, para orar, para estar na presença de Deus,
Aí parece que nunca tem tempo suficiente. E aqui está o impacto dessa escolha. Quando você coloca o reino em primeiro lugar no seu tempo, quando você busca a Deus logo cedo antes de qualquer outra coisa, tudo o resto do dia se organiza de uma forma que parece sobrenatural. Aquela sensação de estar sempre correndo, sempre atrasado, sempre sobrecarregado, começa a mudar quando você prioriza o que realmente importa. E os seus relacionamentos? Essa é uma área que revela muito sobre a jornada de cada um. Você ama como Jesus amou? Você perdoa como Jesus perdoou? Porque buscar o reino também significa refletir o caráter de Cristo nas suas interações com as pessoas. Significa amar aquele colega de trabalho que é difícil de lidar, perdoar quem te magoou profundamente, servir sua família, mesmo quando você está exausto, ser paciente com aquela pessoa que está te irritando. É muito fácil falar de reino quando você está sozinho no seu quarto, mas é nos relacionamentos que a verdade do nosso coração aparece de forma nua e crua. E olha que revelação linda! Jesus disse que é pelo amor que temos uns pelos outros que o mundo vai reconhecer que somos seus discípulos. Não é pela nossa teologia perfeita, não é pelas nossas músicas de adoração emocionantes, é pelo amor prático, tangível, real, que transborda nas nossas relações diárias. E o seu trabalho, seus estudos? Você faz tudo como para o Senhor ou só para impressionar pessoas, só quando alguém está olhando? Você trabalha com excelência porque está servindo a Cristo ou você só se esforça quando tem alguém importante por perto? Você estuda porque quer honrar a Deus com sua inteligência e capacidade ou só porque quer tirar nota boa e ter status? Essa mudança de mentalidade transforma completamente a forma como você vive. Quando você entende de verdade que está trabalhando para o reino, não importa se você é CEO de uma multinacional ou faxineiro de um prédio, se você é estudante de medicina ou vendedor de loja, você faz tudo com excelência, com integridade, com um propósito genuíno, porque você não está servindo a homens, você está servindo a Cristo. E isso muda o peso, muda a motivação, muda tudo. Sabe aquele vazio que o salário novo não preenche? Aquela promoção que você tanto esperava, mas quando conquistou, percebeu que não trouxe a felicidade que imaginava. Aquela conquista, aquele diploma, aquele carro, aquele relacionamento que você tanto queria, e quando finalmente conseguiu, percebeu que ainda falta alguma coisa. É porque você foi criado para o reino. Nada menos que isso vai te completar de verdade. Deus colocou eternidade no coração do homem, e por causa disso nenhuma realização temporal, nenhuma conquista material, nenhum prazer passageiro vai satisfazer esse vazio profundo que existe dentro de você. Só o reino preenche. Só viver sob o governo de Deus, com propósito eterno, vivendo segundo os valores do céu aqui na terra, é que traz aquela paz, aquela realização profunda, aquela satisfação genuína que a alma tanto busca e nunca encontra nas coisas desse mundo. E agora vem a parte da promessa que muita gente ignora ou esquece. Jesus não só mandou buscar primeiro o reino, ele prometeu que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que a gente tanto se preocupa: comida, roupa, casa, trabalho, saúde, provisão. Mas presta atenção nessa verdade. Jesus promete suprir, não mimar. Ele não está dizendo que você vai ficar rico, que vai ter tudo o que deseja, ou que a vida vai ser fácil e confortável. Ele está dizendo que suas necessidades reais serão supridas, e isso é muito diferente das nossas vontades e caprichos. Deus conhece suas necessidades. O versículo 32 deixa isso cristalino. Ele é Pai. Ele não é indiferente à sua situação. Ele se importa profundamente com você. Mas quando o reino é prioridade absoluta na sua vida, você passa a experimentar provisão sobrenatural de uma forma que a lógica humana simplesmente não consegue explicar. E a Bíblia está repleta de exemplos práticos disso. Pensa em Elias, que foi alimentado por corvos no deserto. Imagine a cena: pássaros selvagens trazendo pão e carne para um profeta 2 vezes ao dia. Pensa na viúva de Sarepta,
que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer uma última refeição antes de morrer de fome com seu filho. Mas quando ela priorizou o reino e fez primeiro um bolo para o profeta de Deus, a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou durante toda a seca. Pensa na multiplicação dos pães, quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes de um menino e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esses não são apenas histórias inspiradoras ou contos antigos. São revelações de como Deus opera quando você confia nele e coloca o reino em primeiro lugar. A jornada de fé sempre vai envolver momentos onde você precisa escolher entre seguir a lógica humana ou confiar na promessa de Deus. E eu te digo por experiência própria e pelos relatos de milhares de pessoas ao longo da história. Toda vez que você escolhe o reino primeiro, Deus se manifesta de formas que você nunca imaginou possíveis. Comenta aí, reino em primeiro lugar. Agora eu quero ir ainda mais fundo e conversar com você sobre o verdadeiro desafio por trás de tudo isso. Porque uma coisa é entender a teoria, é concordar com o que Jesus disse, é até se emocionar com a mensagem, mas outra coisa completamente diferente é viver isso no dia a dia. É fazer essa transformação acontecer de fato na sua vida prática. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer, mas todo mundo precisa responder. Por que isso é tão difícil? Por que algo que parece tão simples, tão claro nas palavras de Jesus, acaba sendo uma das coisas mais desafiadoras para os cristãos praticarem de verdade? A resposta está na cultura em que vivemos. Você precisa entender que estamos imersos em um sistema que valoriza exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Vivemos em uma cultura que exalta o acúmulo, que glorifica o status, que prega a segurança própria acima de tudo. Desde pequenos somos bombardeados com mensagens que dizem: acumule mais, conquiste mais, seja mais, tenha mais. A sociedade inteira gira em torno da ideia de que você precisa garantir seu próprio futuro, construir seu próprio império, ser autossuficiente. E quando você cresce respirando esse ar, quando você é formado por essa mentalidade, tentar viver segundo os princípios do reino parece quase impossível, parece ir contra todos os seus instintos. E tem mais. A mídia, as redes sociais, a publicidade, tudo trabalha 24 horas por dia para te convencer de que você precisa disso ou daquilo para ser feliz, para ser completo, para ser alguém. Você abre o Instagram e vê pessoas ostentando conquistas, viagens, carros, casas, relacionamentos perfeitos. Você assiste televisão e os comerciais gritam que você precisa do último modelo de celular, da roupa da moda, do carro do ano. Você entra na internet e os algoritmos te mostram exatamente aquilo que vai despertar desejo, inveja, aquela sensação de que você está ficando para trás, de que você precisa correr mais, ganhar mais, conquistar mais. E no meio desse bombardeio constante, a voz suave de Deus dizendo: busca primeiro o meu reino parece fraca, parece ingênua, parece até irresponsável. E aí vem o medo do futuro que grita mais alto que a voz de Deus. E se eu não acumular agora? E se eu não garantir minha segurança? E se eu não construir meu patrimônio? E se acontecer uma crise? E se eu perder meu emprego? E se? E se? E se? O medo se torna um tirano que governa nossas decisões, que paralisa nossa fé, que faz a gente viver como se Deus não existisse ou como se ele não fosse confiável. E aqui está uma verdade oculta que poucos percebem. O medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço no seu coração. Quando o medo está no controle, a fé sufoca. Quando a fé governa, o medo perde sua força. Mas então, como a gente faz? Como a gente sai desse ciclo e realmente começa a viver Mateus 6,33 de forma prática? Eu quero te dar alguns passos concretos que vão fazer diferença real na sua jornada. Primeiro, comece o dia com Deus. Isso não é clichê, isso é estratégico. Antes do celular, antes de checar o WhatsApp, antes de ver as notícias ou rolar o feed do Instagram, dedique os primeiros momentos do seu dia a buscar a Deus. Leia a palavra, ore, adore.
Porque o que você coloca dentro de você logo cedo vai definir o tom do resto do dia. Se você começa enchendo sua mente com ansiedades do mundo, com comparações das redes sociais, com notícias ruins, você já perdeu a batalha antes dela começar. Mas se você começa bebendo da presença de Deus, se você alinha seu coração com os valores do reino logo pela manhã, tudo muda. Suas decisões mudam, suas reações mudam, sua paz se mantém mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Segundo passo: tome decisões alinhadas à palavra de Deus, não ao que todo mundo faz. Isso exige coragem. Isso exige você nadar contra a corrente. Quando você está diante de uma escolha importante, não pergunte apenas o que é legal, o que é aceito socialmente, o que seus amigos acham, o que a maioria faz. Pergunte: o que Deus diz sobre isso? O que a palavra ensina? Como Jesus agiria nessa situação? E aí você obedece, mesmo que pareça loucura aos olhos do mundo. Porque a mentalidade do reino é radicalmente diferente da mentalidade do mundo. E se você quer viver segundo o reino, você precisa aceitar que, às vezes, suas escolhas não vão fazer sentido para quem está ao seu redor. Terceiro passo, e esse aqui é poderoso: pratique a generosidade. Doe, ajude, abençoe. Porque a generosidade quebra o domínio do dinheiro sobre você. Quando você segura tudo com força, quando você acumula e não solta, o dinheiro se torna seu senhor. Mas quando você dá, quando você abre a mão, quando você é generoso com quem precisa, você está declarando: Deus é minha fonte, não minha conta bancária. Eu confio que Ele vai suprir. E algo sobrenatural acontece toda vez que você age em generosidade, guiada pelo Espírito. Não estou falando de dar por dar, de ser irresponsável. Estou falando de uma generosidade intencional, que flui de um coração que confia em Deus como provedor. E quando você faz isso, você experimenta revelações sobre o caráter de Deus que você nunca experimentaria de outra forma. E o quarto passo: viva em comunidade cristã verdadeira. O reino não é individualista. Você não foi chamado para viver essa jornada sozinho. Você precisa de irmãos que te encorajem, que te confrontem quando necessário, que orem com você, que caminhem ao seu lado. A comunidade cristã genuína não é apenas ir à igreja no domingo e cumprimentar as pessoas. É ter relacionamentos profundos, onde vocês compartilham suas lutas, suas vitórias, suas dúvidas, suas fés. É ter pessoas na sua vida que conhecem seus bastidores, que sabem suas fraquezas, e mesmo assim te amam e te apontam para Jesus. Porque quando você tenta viver o reino sozinho, você fica vulnerável, você cai mais fácil, você desanima mais rápido. E aqui vem algo que vai transformar sua perspectiva se você realmente abraçar. Quando você coloca o reino em primeiro lugar de verdade, algo sobrenatural começa a acontecer. Você para de correr atrás das coisas de forma desesperada, e as coisas começam a se encaixar de maneiras que você não consegue explicar. Portas se abrem sem você ter manipulado nada. Provisão aparece de lugares que você nem esperava. Oportunidades surgem no momento certo. E aquela ansiedade que te consumia, aquela preocupação constante que roubava seu sono, dá lugar a uma paz que excede todo entendimento. Não é mágica, não é pensamento positivo. É o reino de Deus operando na sua vida quando você realmente confia e obedece. Mas eu quero te desafiar com algo bem prático agora. Faça o teste da prioridade comigo. Pega a sua agenda da semana passada e olha com sinceridade. Quanto tempo você dedicou ao reino? Quanto tempo você investiu em oração, em leitura da palavra, em servir, em buscar a Deus? E agora, pega seu extrato bancário e olha. Seu dinheiro mostra que o reino é prioridade. Onde você tem investido seus recursos? Porque Jesus foi direto quando disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você pode dizer com a boca que Deus é prioridade, mas sua agenda e seu extrato bancário revelam a verdade do seu coração. E olha, isso não é para te condenar, é para te acordar, é para te dar uma oportunidade de fazer ajustes reais, de sair da zona de conforto das boas intenções e entrar na ação concreta. Essa jornada de buscar primeiro o reino não é fácil,
mas eu te garanto que é a única jornada que vale a pena. É a única que traz realização verdadeira, paz genuína, propósito eterno. E quando você chega no final da vida, não é quanto você acumulou que vai importar. É se você viveu para o reino ou se você desperdiçou seus dias correndo atrás de coisas que não vão atravessar a eternidade com você. O impacto das suas decisões hoje ecoa na eternidade. Escreve nos comentários. Reino é prioridade. Olha, se você chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer de coração. Sei que esse tipo de conteúdo exige atenção, exige reflexão, e o fato de você ter ficado até o final mostra que você realmente está buscando algo mais profundo na sua caminhada com Deus. E é exatamente para pessoas assim, pessoas que querem ir além do superficial, que esse canal existe. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal para continuar essa jornada comigo. Toda semana eu trago ensinamentos assim, mergulhando fundo na palavra, explorando o Evangelho do Reino de uma forma que vai transformar sua maneira de viver a fé. E olha, deixa um comentário aí dizendo: essa mensagem foi para mim. Para eu saber que você chegou até o final e que esse conteúdo tocou no seu coração. Eu leio todos os comentários e isso me ajuda a entender como esse ensinamento está impactando sua vida. E se você sentiu que essa conversa trouxe algo valioso para você, clica no like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse tipo de conteúdo que realmente faz diferença. E antes de você ir, tem um vídeo aqui do lado que complementa perfeitamente esse assunto. É sobre Crede no Evangelho, o que é fé salvadora, e vai te ajudar a entender ainda mais profundamente como essa fé no reino se conecta com a sua salvação. Clica e continua comigo por lá, porque essa jornada de descobrir o reino de Deus está só começando. A gente se vê no próximo vídeo. Graça e paz.